Foi? Foi o quê? Foi? Foi Não. embora a minha saudade que eu estava do Heitor. Vorti, hein? Você tava dengoso? Tava dengoso, cara. Que Você tá loucura. bom? Graças a Deus, agora é bem melhor. Talvez você até tirou a barba. Não tirei não, tá ralinho. Tá ralinho? Tá ralinho. Eita, que É pra quantas ficar- coisas apareceu na minha cabeça agora. É pra ficar mais belo aqui pra vocês. Ah, não, peraí, você já é o galã de nós aqui. Calma aí, não apela não. Não, que isso. Mas graças a Deus agora eu tô de volta aí. Senti falta de vocês, hein? E agora você tá bom mesmo? Recuperando-se. É, tô vendo que você tá com a voz ainda meio... do tempo pra lá, Meio né? mais pra lá do que pra cá, mas cá estamos. Por favor, Heitor. Então o pessoal tá pedindo por você. Faça as honras, a introdução, chame a gente. Pô, vou nada. Ah, Sério mesmo? Sério. Bem-vindo ao meu, o seu, o nosso o quê? Podcast Fora do Radar. Aê, garoto. Como que o senhor tá, Pedrão? Bem cansado ultimamente. Na verdade, vamos ver como é que tá a situação da família, né, Heitor? Tá? Então, por isso que eu preciso ter essa constelação familiar, né? Exatamente. Que tema é esse, hein? Só conhecimento, só mil maravilhas. Mas você é uma estrela, cara, já. Ah, só se for a lua, né? Sacanagem. E você, Tonzinho, como que você está? Cara, gripe, parece que eu ia ficar gripado, mas já passou, já tá tudo bem. Bom, é você de volta aqui. Você que tá todo mundo lascado. Cara, que loucura. Mas vamos deixar o recado pro pessoal se cuidar, cara. Se cuidar aí que não tá fácil, não. Tem uma epidemia tem um surto de dengue, covid e gripe. Então, muito atento aí, pessoal. Se atentem, tome bastante água, porque não é fácil, não. Né? Mas, Pedrão, você não quer que o link caia, né? Por favor, chama ele. Diretor na escuta? Opa, sempre. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom. Maravilha. Bem-vindo aí de volta, Heitor. Saudades, muito bom ter você de volta aqui. Ufa. Finalmente. E vamos falar um pouco de constelação. Eu também não conheço o assunto, não. Já ouvi falar, mas vou aprender hoje. Vamos lá. I'm so curious. Então, com essa curiosidade, vamos chamar a nossa convidada maravilhosa, já pronta para nos explicar o que é constelação familiar. Então, boa noite, bem-vindo, Neide. Tudo bueno? Boa noite, muito bem. Muito bem-vindos aqui, né, aos nossos convidados. Feliz por esta oportunidade. E vamos desvendar aí o que é constelação. Legal que vocês não conhecem ainda, vai ser muito bom esse papo. Olha, vai ter umas perguntas aí de menino de primeira série que vai ser complicado, hein? Ligadão. Nós gostamos de fazer essas perguntas aqui. Ai, será que vão pensar que nós é bom? Nós é. E nós vamos perguntar. Não é quinta série, não é primeira, né? É. Quinta série é as piadas que eu faço. Verdade. Mas vamos começar. Neide, por favor, nos dê essa introdução. O que é constelação familiar? Mas antes disso, como é que você chegou nisso? Como é que você agora está da área da constelação familiar? Explique para nós. Então, na verdade, o meu caminho do autoconhecimento começou há muito tempo. Quando eu fui mãe, a primeira vez. Isso há 23 anos, já vai fazer 24 anos. E aí eu sempre tive essa necessidade essa cobrança, né, de ser uma mãe melhor. E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento. Estudei com Luiz Gasparetto por 5 anos, fui aluna dele, e fui fazendo outros cursos nesse meio do caminho, estudei Enneagrama, que eu gosto bastante também, ainda utilizo, e aí eu cheguei na constelação há 7 anos. Quando eu comecei a ver que algumas questões na minha vida vinham se repetindo, né, questões que não eram boas, e eu já tinha buscado por alguns caminhos e não encontrava resposta. E aí uma amiga, então, me indicou a constelação, e eu me identifiquei bastante. Falei, puxa vida, a gente já vive a constelação, né? Ela, para mim, é uma filosofia de vida.
E aí eu comecei a olhar o quanto eu vinha de uma família que estava em desordem. E aí não tem a culpa de ninguém, de pai, de mãe, de ninguém, mas enfim, né? A história dos meus pais e dos antepassados deles, então vinham trazendo desordens, e eu vivendo aquelas desordens também. Então eu me identifiquei bastante, fui para a formação e já comecei a colocar a minha vida em ordem, né? E comecei a ver os resultados dentro da minha casa, com os meus filhos, com meu esposo e a família. Falei, puxa vida, as pessoas precisam saber os benefícios da constelação. Então, hoje eu trabalho, eu atendo individualmente, em grupo, depois eu vou falar um pouco mais como isso funciona, mas é uma terapia, assim, muito profunda e diferente de uma terapia tradicional. Não se faz constelação semanalmente, né, como a psicanálise, como a própria psicologia. A gente tem um tempo entre uma sessão e outra, de 3, de 4, de 6 meses, para poder trabalhar de novo uma outra questão, e talvez não seja nem necessário repetir o mesmo tema. Dificilmente a gente constela de novo o mesmo tema. Então, foi isso, foi olhando os benefícios na minha vida e o quanto eu fui percebendo quantos traumas eu tinha, eu vinha trazendo por escolha, né, inconsciente até, por questões familiares, pelos traumas que eu vivi na infância, a perda do meu pai, do meu irmão, e o quanto isso impactava na minha vida. Então, eu achei a luz no fim do túnel. Caramba! Nossa, Sim. que... Dá para escrever um livro já, hein? Isso, eu te contar quanta história, porque a constelação, ela tem como base, então falando um pouquinho dela, que foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, ela tem como base 3 principais leis: ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, esta ordem, eu falo até que a primeira é pertencimento. O pertencimento é a gente reconhecer que nós pertencemos a uma família, Sim. tendo conhecido os pais ou não. E aí a gente está falando dos pais biológicos, da família biológica. Certo. Então, a gente às vezes encontra pessoas que falam, eu não tenho pai, não tenho mãe, né? Eu não levo o nome deles, ou eu não fui reconhecido, enfim. Então, é voltar muito lá atrás, né? Nessa essência de reconhecer que a pessoa só está aqui porque um homem e uma mulher deram vida a ela. Então, esse é o pertencimento. E aí entra também os abortos, que nós, na maioria das vezes, não contamos. Então, nós até sabemos que tem aborto da avó que teve, ou da mãe, e se vocês, né, que estão assistindo aqui, e vocês meninos também, tiveram abortos, eles precisam ser incluídos. E aí entra a segunda lei, que é a ordem, que é esta hierarquia, respeitando a ordem de nascimento e de chegada aqui de cada um. Às vezes, tem famílias que, sei lá, tiveram 4, 5 abortos, e a ordem dos irmãos está errada. E estas pessoas que estão fora do lugar delas, desconsiderando, muitas vezes, os irmãos que vieram antes, não conta, ela tem muita ansiedade, se sente perdida, não consegue, muitas vezes, se estabilizar profissionalmente, financeiramente, num relacionamento afetivo. Então, para cada pessoa, afeta uma área. E então, a constelação traz esse reconhecimento, quando a pessoa reconhece que ela tem outros irmãos, que ela talvez não seja a segunda e sim a quinta filha, isso muda muita coisa para ela. Então, um tempo depois que a gente constela, a pessoa já traz para mim que ela está se sentindo mais forte, mais segura, mais inteira, e aí são tantos outros benefícios com o decorrer do tempo que vai acontecendo. A outra lei, a terceira, é do equilíbrio. Este dar e receber nas relações, né? Que comum também na relação afetiva e tantas outras, às vezes um dá demais na relação, faz demais pelo outro, cuida demais
e recebe pouco. Então, fica em desequilíbrio a relação. E aí tem cobrança. E aquele que faz demais, cuida, às vezes paga e cobra do outro, o outro que recebe se sente enfraquecido. Né? Vocês já viram isso nas relações de vocês, não só familiar, enfim. Então, isso traz também desequilíbrio. Então, quando a gente reconhece essas leis, que nós já vivemos todas elas. Sim. E quando a gente fala dessa hierarquia, respeitar quem chegou antes, os grandes, os nossos pais. Com certeza. Antes deles, os nossos avós, e assim vai, bisavós, tataravós. Depois de nós, os filhos. Então, tem essa ordem. Às vezes, na falta de um dos pais, algum filho resolve até tomar o lugar de um deles, né? Para suprir a necessidade de quem faltou. Este se torna, muitas vezes, o pai ou a mãe dos irmãos mais velhos. Portanto, ele não está no lugar de filho ou filha, não está inteiro para a vida, para uma relação afetiva, para a relação pessoal, e aí essa desordem se faz. Aí, muitas vezes, esse que tomou o lugar não está como irmão, e esta ordem dos irmãos fica toda em desordem, percebe? Então, quando um da família começa a buscar esse conhecimento e reconhecer o devido lugar dele, quando ele toma o lugar, o restante vai se ajeitando, né? A família toda vai recebendo os benefícios no tempo dela, mas as coisas começam a ficar mais equilibrada, mais leve. Entendi. E as mudanças começam a acontecer. Será que talvez a constelação... não quero descobrir, não quero bancar o detetive, mas será que tem alguma parte da constelação aí, da minha família, que teve um problema de calvície que eu acabei herdando, essa constelação aí? Vamos olhar para isso, hein, Pedro? Por que esses homens não querem ter cabelo? Por que não querem? Para alguns, isso representa muita vaidade, né? Mas eu nunca constelei sobre isso. Então, tá vendo? Pode olhar para isso. Você tem mais calvos e carecas na sua família? Meu pai. Só que assim, o meu avô é cabeludo. Então, né? Mas aí tem a genética também, né? Nossa, eu fico curioso porque assim, vamos lá. Você tem a relação dos filhos, né? Aí tem os pais. Só que é engraçado, se a gente pensar como é que essa constelação, eu já fico perdido. Por isso que fala que o universo é infinito. Porque assim, pra eu ser gerado, minha mãe tá numa constelação, meu pai em outra, e eles se encontraram. E aí tem eu aí, e fora isso, eu com a minha esposa, tem um filho. Caramba, que coisa. É lindo, Até onde né? vai? Até onde vai? Então, eu costumo fazer esse exercício quando eu constelo no final, para a gente encerrar, que é muito bonito, quando eu peço para a pessoa imaginar os pais dela atrás, e aí você tem, na linhagem feminina, as avós, as mulheres. Então, o Bert fala, né, em 7 gerações para trás. É muita gente. Muita Aí gente. a linhagem masculina, atrás do seu pai, o avô, bisavô, tataravô, esses homens todos. Imagina, né? Lá atrás, quando começou a união dos sistemas, de geração em geração, de casal em casal, foi passando a vida, e nós chegamos aqui, é lindo demais, né? É verdade. E tem muita gente por trás de todos nós. Tem. Antepassados, às vezes eu fico curioso de entrar em alguns sites, colocar o sobrenome que eu tenho, que é o Ferreira Ismela, e pesquisando loucamente a árvore. Esqueci o nome. Acho que aí não vou falar porque eu falo errado. Mas eu fico muito curioso em saber, porque e é uma mistura, porque o Ferreira de Portugal, o Ismael que vem da Hungria, imagina a constelação. Pronto, aí tem os dois e nasci no Brasil, caramba. Cara, E é bacana porque na nossa formação a gente faz isso, né? Essa pesquisa da família. Então a gente começa a pesquisar as mortes que tiveram, do que a gente tem conhecimento, doenças, e a gente começa a observar que doenças que se repetiram em algumas gerações, e a gente sabe disso, né? Uhum. É este olhar que ela traz.
quando a gente reconhece que estamos olhando para a dor, para as coisas que não foram resolvidas, Aí que tá. e aí muitos de nós temos lealdade sistêmica. Lealdade sistêmica? O que é isso? Que é isso, Fazer verdade. igual a eles, fazer igual, escolher muitas vezes a mesma profissão, escolher o mesmo tipo de parceiro que o pai ou a mãe tiveram. Só que, infelizmente, a gente olha muito aquilo que não deu certo. Porque essas informações ficam no nosso campo familiar. Então, a gente se conecta com a dor. Porque nós temos uma culpa, carregamos uma culpa consciente. Presta atenção a vocês, na vida de vocês, se não é assim. Nós carregamos uma culpa, culpas inconscientes. Certo. Como é que eu posso ser muito feliz no relacionamento quando as mulheres não foram? Como é que o outro pode ser por ser milionário quando vem de uma família de muita escassez e pobreza? Então, é como se, respeitando essa ordem, essa hierarquia, nós não nos permitimos ser melhores que eles. É inconsciente esse movimento. É verdade. E às vezes aparece oportunidade de um bom trabalho, uma oportunidade financeira, talvez, ou de um relacionamento feliz, a pessoa chega para dar o próximo passo e não vai. Não tem explicação. Nem ela entende porque não deu certo o relacionamento, nem ela entende porque não conseguiu ficar no trabalho, que era uma proposta interessante. Sim. Então, é este movimento consciente, como se algo dissesse assim, opa, como é que você vai quando aqui todo mundo está nessa situação? Então, é um medo que nós temos de abandonar o nosso bando, de sermos diferentes, olha isso. Nossa, é verdade. É verdade. De sermos diferentes. Por quê? Nós tememos que, fazendo diferente, nós não vamos ser amados, nós vamos deixar de pertencer à família. E aí a gente tem histórias, né, de pessoas que escolheram uma profissão muito diferente da família. Exato. E às vezes o pai ou a mãe não aceitou, uma gravidez pôs fora de casa, porque quebrou um padrão familiar. Exatamente. Então, a gente precisa de muita coragem para ser quem nós somos. E este movimento eu vou dizer assim, é um pouco ardiloso. Nossa, Tem perdas, a gente É. tem muito medo de não pertencer, de não ser mais o filho querido, o neto amado. Entende? Você me lembrou um negócio, Neide. Não meus pais, que meus pais sempre me apoiaram, né? Meu pai seguiu sempre as áreas médicas, saúde. A minha irmã foi a mesma coisa que meu pai. A minha mãe é uma artista incrível, tem todos os. Ela é igual meu avô, da área da música, é professora. A minha tia é professora e o meu primo é veterinário, né? O meu primo próximo, né? Que é como irmão para mim. E eu lembro que quando eu falei, eu vou para a área de computador, porque eu gosto de joguinhos, né? Olha só, mente quando eu tinha uns 12 anos. Que eu gosto de joguinho, e eu sei que não tem nada a ver com computador, mas o único da família que foi trabalhar mais com uma área da era da informação fui eu. E eu lembro do meu avô falando que é isso? Por que você vai fazer isso? Isso não leva. E eu me sentia muito mal. Aí depois mais para frente, infelizmente não deu tempo do meu avô, mas ele me viu chegar a estudar. E na hora que eu comecei, na época, o celular começou a ficar mais moderno, na época. Quem não lembra do Moto V3 lá, o Moto Race, aquelas coisas lá. E quando eu mostrei pro meu avô a habilidade que eu tinha já de fazer umas configurações, ele falou, caramba. Só que aí depois não deu mais tempo de mostrar para ele minhas habilidades em TI, né, para ele. Mas foi o começo muito porque no fundo é verdade, me machucava ele falar aquilo um pouco, sabe? O que vai levar? Isso não leva a nada, isso daí é coisa que não vai para frente. E eu me sentia a ovelha negra na época da família, sabe? Eu não sei se hoje é o termo correto, gente, que uma pessoa fala ovelha negra, ovelha branca, me desculpem, eu não entendo desses termos hoje em dia. E é bem isso. E aí, neste caminho, a gente até pensa, né? Vou ou não vou? Faço a vontade da família ou sigo o meu desejo? Então, dentro disso nós estudamos a boa e a má consciência.
A boa é aquela que a gente faz exatamente como a família quer, faz escolhas profissionais porque acham que é seguro, enfim, e aí vamos muitas vezes infelizes para agradar todo mundo, ou vamos na má consciência, como você foi, meio preocupado, que não estava agradando seu avô, mas que lá no final ele, puxa, que legal isso aí, né? Até te admira. E às vezes, nem sempre nós somos admirados pelas escolhas que fazemos, mas hoje a gente olha muito pelo bem-estar que nos traz, né? Que de Sim, verdade nos realiza, porque lá atrás não tinha esse olhar. Ninguém perguntava o que você gosta de fazer. Olha, isso dá dinheiro, vai fazer que dá dinheiro. A preocupação com o sustento. sim, E tá tudo certo, por isso que o olhar hoje é aceitar a história da nossa família, aceitar os pais como eles foram, porque a intenção sempre foi a melhor. sim. Mesmo que hoje a gente reconheça que, puxa, a vida não foi tão boa. Eu, E eu, aí tra- eu- fazemos diferente. Só para complementar do meu avô, foi tão legal essa história que ele que foi que mais incentivou depois, para encerrar com chave de ouro, a comprar meu primeiro computador. Que bacana. Seu Isso. avô paterno ou materno? Materno. Então ele foi o primeiro a incentivar e acho que minha mãe ouviu bastante meu pai. Dá o computador pro menino, vamos lá, vamos dar ele, porque ele realmente sabe o que tá fazendo. E eu, graças a ele. Eu chamo isso de bênção, né? Porque É, dá um alívio no coração, imagina esse apoio. é. Quantos aí não têm apoio pelas Não, não. escolhas que faz, né? E Quando, aí é que a gente precisa ser muito forte para seguir, ter muita determinação naquilo que nós queremos, porque não é fácil desagradar a família. Às vezes são muitos julgamentos, né, Neide? Muito. Foi isso que eu descobri para mim, a base da constelação. Sair desse julgamento que é aceitar as pessoas como são. Sim, Porque a gente tem exatamente. muito movimento de querer mudar as pessoas. é, Elas façam como a gente faz, né? E elas sejam como nós gostaríamos. Então, aceitar que somos diferentes e mais, reconhecer que todo mundo tem uma dor. sim, Isso, para mim, foi fundamental. Porque é muito fácil a gente julgar na atitude do outro, né? Verdade. Eu cheguei a constelar, por exemplo, uma mãe que tinha deixado uma filha, um bebê, na porta de uma casa. nossa, A princípio, o que se faz? Que absurdo, como é que essa mulher pode fazer isso? Na verdade, não foi, desculpa, eu não constelei ela, eu constelei a filha que queria olhar para essa história. E é um pouco difícil, talvez, de explicar aqui, mas, então, na constelação em grupo, nós convidamos pessoas para representar o tema que ela vai trabalhar, representar a própria pessoa e os envolvidos na história dela. Então, quem vai constelar em grupo assiste tudo aquilo. E eu faço oculta, então ninguém sabe quem ela está representando. Ela simplesmente levanta e começa a perceber sentimentos, sensações, emoção que vem. E esta mãe, a pessoa que representava a mãe, ela chorou demais. Ela estava muito arrependida. Mesmo ela, a moça nem sabia o que ela estava representando. Então, assim, o arrependimento, a culpa, a dor que esta mãe tinha, quando a pessoa que constelou e olhou para esta dor da mãe, gente, curou e mudou a vida dela. Ela não tinha ideia da dor da mãe. Então, nós não temos, né, ideia do quanto o outro sofre, muitas vezes até por nós, às vezes por uma situação, uma palavra que a gente falou e feriu, enfim. É, a dor do E não arrependimento é grande, mas quanto também é difícil o perdão, né? Por isso que a gente não é perfeito e ainda temos muito que aprender, né? é. Eu E tenho aí, dificuldade, eu sou rancoroso. É, então, e aí, mas não dá nem para dizer, né? É a história de cada um, é o processo de cada um. sim, Para uns é muito mais fácil. Essa moça, por exemplo, quando ela olhou a história da dor da mãe, para ela foi o suficiente para dizer: meu Deus, eu não tinha ideia. E aí, chegar ao ponto de dizer: eu só estou aqui porque ela me deu a vida. E o Bert, né?
esse alemão que desenvolveu a constelação, ele tem uma frase que diz assim: por amor, por um grande amor, esta mãe deu à criança, ela reconheceu que o outro poderia dar mais do que ela mesma. E o que ela tinha para dar não era suficiente. Essa criança precisava de mais. E aí a gente fala, poxa, mas não precisava ser assim, enfim. Mas foi o que ela pôde fazer. Então, estar neste lugar de julgar menos e de reconhecer que todo mundo sofre, eu vou dizer que fica mais leve de viver. Como uma experiência de vida que eu digo. Caramba. Nossa, que história bacana. E Neide, para quem a constelação familiar é indicada? Para quê? É. A gente pode trabalhar todas as áreas da vida. Financeira, saúde, questão profissional, relação afetiva, relação familiar, um imóvel, por exemplo, com dificuldade de venda, um inventário que dura aí anos e anos para se resolver na justiça, tudo pode se constelar. Agora, não é para todo mundo. Então, existe contraindicações sobre isso? Não, mas eu digo que não é para todo mundo, por quê? Quando a pessoa chega numa posição de vítima, muito vítima, né? Que o outro fez, que o outro feriu, ela não reconhece ainda um lugar de que, por que ela traiu tal situação. Entendi, nossa. Aí não dá para trabalhar. Eu, de verdade, eu peço para que a pessoa trabalhe um pouco mais as questões, porque a constelação, para muitos, é uma grande virada de chave. Quando ela está pronta para fazer, e aí eu digo que são as ações. Por exemplo, vamos ao seu exemplo, Pedro. Você diz que você é muito rancoroso. Muito bem, se você me permite, vamos falar. Então, aí você vem com uma questão que você tem uma dificuldade de se relacionar com alguém e tal. Aí eu digo para você, como é você colocar essa pessoa à sua frente e dizer, eu sinto muito, né? Se eu te ferir, você vai, não, isso não vai dar. Você não sabe o que a pessoa fez para mim. Aí não resolve, não vai acontecer nada. A gente vai fazer o movimento da constelação, mas dificilmente você vai ver o resultado. Agora, se você vem pronto para dizer, não, estou disposto a fazer o que tem que ser feito. E não é chegar na pessoa, e não é se desculpar, se humilhar, não é nada disso. Então, como é que a gente faz isso? Fechando os olhos, colocando a pessoa à sua frente e falando com ela. Mas quando for de coração, ela vai receber. De verdade, ela recebe. Agora, se você ainda tem travas, fica, né? Mais ou menos o negócio. Então, é por isso que eu digo que não é para todo mundo. A pessoa tem que estar disposta a olhar também que ela precisa mudar. É que no meu caso, acho que pedir desculpa ou ver onde eu errei, eu consigo tranquilamente. Acho que eu sou bem maduro para isso. Mas a forma que eu falo assim, se a pessoa fez algo para mim e não estamos batendo mais ideia, aí eu falo, ó, me desculpa por algum momento, e se a pessoa também se desculpar, ok. Mas depois eu não consigo ter aquela mesma relação, eu prefiro me afastar. Eu Tá tudo prefiro. bem aí também, né? Eu acho Ó, que aí tem que respeitar, você tem que se respeitar. Se isso sim, não te acrescenta mais, enfim. O que nós temos que fazer, que eu falo bastante, é olhar para esta linha do tempo da nossa vida. tá. Até agora há pouco aqui, ó, desde que você nasceu e os acontecimentos. Então, dos empregos, das empresas em que você trabalhou, vamos falar disso. Você saiu bem das empresas? Se foi demitido, você ficou bem com isso? Porque tem gente que traz aí uma raiva e uma vingança de 20 anos. Não, é verdade. Eu, quando fui demitido de 2 lugares, eu me senti decepcionado comigo mesmo. Então, E isso é difícil mesmo, de trabalhar. então, e uma delas, eu sei que não teve, foi corte mesmo, mas eu me senti, porque assim, tem pessoas que ficou, e eu fiz parte do corte, aí eu comecei, pô, será que eu não sou tão bom para isso, para não ficar, entendeu? Só que graças a Deus, toda vez que saí, eu consegui coisa melhor, eu não posso reclamar onde eu tô, assim. Tem minhas dificuldades hoje de um trabalho, mas foi para algo melhor. Mas eu me E senti a tão gente vai péssimo. Nossa.
E aí é olhar para você, né? Que você fez o seu melhor e se não fez, que leve isso de aprendizado. Mas Isso. o que eu quero dizer é que tem pessoas que carregam a vingança anos a fio. E isso é muito vivo aqui e agora. Então a pessoa traz aquele sentimento, aquela raiva, o ódio, a vingança. Eu digo, quando foi que isso aconteceu? 30 anos. Você parou lá 30 anos. É verdade. Você só sobreviveu esse tempo. E muito provável, nesta área, ela tem problema. E aí, relação afetiva, né? Às vezes a pessoa vai tentando alguns relacionamentos e não terminaram bem, precisa voltar nessa linha do tempo, olhar para aquelas pessoas com quem você se relacionou e agradecer por mais difícil que foi. E encerrar o ciclo. É verdade. É importantíssimo. E aí Ó, a gente está falando dessa hierarquia também, dessa linha do tempo que as coisas aconteceram. E aí você vai ficando mais leve, mais livre. E aí, quando a gente traz o tema da questão familiar, nós adultos, trazemos hoje traumas, faltas da infância, expectativas que os pais não puderam atender, porque eles não sabiam quais eram. uhum. E a gente carrega expectativa ainda. Nossa, gostaria que meu pai fosse, gostaria que minha mãe tivesse feito. Não fez. E aí a nossa criança fica ainda esperando que pai e mãe façam melhor. Às vezes já não tem nem pai e mãe mais. É. Então, olhar para isso, aceitar a história da nossa família, do jeito que foi. Os pais como foram e como são agora, e quem muda sou eu a partir daqui, a gente vai ficando muito mais em paz. Aí não tem ansiedade, não tem cobrança e julgamento. E é o que você disse, se tem relações que te faz mal, enfim, que não tem mais vínculo, tá tudo bem se afastar. O que não dá é para lembrar daquela pessoa e ter rancor, e ter um sentimento ruim, porque você está presa a ela também. Entendi. Como ela fica em relação a você, não importa, mas é como você fica com tudo isso. Então, é interessante Legal. quando eu faço os grupos de constelação, levo toda essa consciência, as pessoas começam a ter uma nova visão com as mesmas questões, né, que eram pesadas. Olha, agora eu sei lidar melhor com os meus pais, eu sei lidar melhor com os meus irmãos, né, eu já não cobro tanto. Então, traz essa leveza e harmonia, né? Eu acho que Caramba. o maior desafio está em a pessoa identificar isso nela, né? Esse acho que é o grande problema, porque às vezes é o que você falou, tive algum problema em família, né? Você ficar se martirizando por anos, às vezes a pessoa nem tá mais aqui, né? Exatamente. E você não conseguiu sanar aquela, né? Você tem aquela ferida. Agora acho que o alto desafio é a pessoa entender que isso faz mal para ela. Acho que é o maior desafio, né? Que eu falo, a pessoa tem que entender que ela precisa de ajuda. Então, muitas pessoas interpretam de forma errada a constelação, achando que, falando de ancestralidade, dos antepassados e de pai e mãe, que a gente vai voltar na dor e sofrer tudo de novo. Não é nada disso. Mas é só reconhecer como foi e ressignificar essa história. Então, quando nós olhamos, e tem casos, eu vou dizer que tem mãe que não tem afetividade. A gente olha na relação, através dos movimentos da constelação, e tem pai ou tem mãe que não tem afetividade, conexão nenhuma com o filho. Simplesmente deu a vida. E não é um caminho fácil olhar para isso e dizer foi o suficiente. A gente usa muito essa frase. Olhar para o pai e mãe e dizer o que vocês me deram foi o suficiente. Porque daí a gente tem uma carência da infância, primeira, segunda infância, que não foi suprida na maioria das vezes. Então, agora o trabalho é com a gente. Não dá mais para esperar pai e mãe que venha nos salvar e nos curar. É. Então, é um movimento que a gente chama adulto. Porque esta cobrança e a frustração pelas expectativas não atendidas é da nossa criança, que está latente aqui.
sofrendo, carente, e aí fica cobrando de todo mundo, fica cobrando de pai e mãe que não fez, que não foi. Uma história viva de 40, 50, 70 anos. Então, é um caminho que precisa de ajuda, né? Por isso que a terapia traz aí este grande apoio, para que a pessoa vá se olhando, se reconhecendo neste lugar que ela precisa sair. E é possível. O que eu sinto é que tem muita gente conformada com o sofrimento, conformada com as dores e dificuldades. Ah, é assim mesmo. Ah, sempre foi assim. Minha mãe era assim, minha avó foi igualzinha, não é? Então, elas também, um exemplo, não foram felizes, nunca casaram. Por exemplo, a minha mãe nunca casou, minha avó sempre foi sozinha, eu também vou viver sozinha a vida toda. Não, ressignifica essa história. Isso é uma lealdade também. Então, por que não olhar para as coisas boas da nossa família, que tem muito? Sim. Então, e quanta resiliência eles tiveram, quanta força. E nós só estamos aqui por conta disso. As dificuldades que eles tiveram, que a gente nem imagina, diante das facilidades que nós temos hoje. É verdade. Não é? Então, somos nós que mudamos a partir daqui. Eu acho legal você estar falando dos pais. Minha mãe e meu pai me deram de tudo para ser a pessoa que eu sou, sempre do meu lado. Para eu ser o homem que eu sou, mas, Neide, não adianta. Se meu pai e minha mãe estão na cama ou estão no sofá, eu com 35 anos, eu vejo eles, eu pulo em cima até hoje. Ah, que delícia! Sua mãe é uma querida, né? Às vezes eu tô aqui com a minha esposa, a gente vai, vamos lá, meus pais, vamos. Aí minha mãe tá lá, eu já tô lá no colo. Mãe, carinho, pau aqui, na carequinha aqui, mãe, ó, carinho. Ó. Tormenta até hoje. Que minha criança anterior, o aconchego, né, da minha mãe é colo. Não tem como. Sim. Isso é maravilhoso. A gente precisa deste lugar também, de acalento. Feliz de quem tem pai e mãe vivos e possa fazer esta conexão. É verdade. Ô, Heitor, Oi. posso desculpar, mas eu ainda tenho o poder do aconchego quando eu tô com a cabeça. O que você faz, cara? Que eu sei que você tem muitos problemas. Na verdade, eu não tenho nem meu pai nem minha mãe aqui. Mas eu tenho a consciência de que tudo que estava ao meu alcance eu pude fazer por eles em vida. Né? Então, hoje não estão mais aqui. Perdi minha mãe há 4 anos, minha mãe vai fazer 4, meu pai vai fazer 2. E eu tenho, graças a Deus, a consciência tranquila. Então, posso dormir deitar no travesseiro, né, e lembrar com saudades. Né? Então, graças a Deus, não tenho nenhuma coisa que eu, sabe, aquele remorso que me prende, que me dá aquela dor, sabe? Que é o que eu queria perguntar até para a Neide, para as pessoas que estão nos assistindo. O chat está bombando, né? Tá. Depois a gente vai chegar no chat, mas, por exemplo, tem pessoas que têm problemas com família, né? Com pai, com mãe, é o que você falou, afetividade, né? Carinho, né? Às vezes irmãos, assim, por exemplo, um irmão teve mais, sei lá, mais atenção do que o outro, né? Filhos, a mesma coisa. Eu tenho um filho que, né, teve toda a atenção do mundo, teve outro ali que, né, não teve tanta atenção quanto o outro filho. Qual que seria o conselho para essas pessoas que estão nos assistindo? Né, o que elas devem fazer, né, para poder tirar essa mágoa, esse rancor do coração? Porque é o que eu falo, é difícil. Às vezes a pessoa precisa entender que precisa de ajuda, né, e o como fazer. Acho que é o principal, saber da informação e o como fazer. Acho que isso é importantíssimo. Que lindo, Heitor, a sua história aí, sua declaração pelos seus pais. Mas só um gancho aqui do que você falou, sentir os seus pais vivos dentro de você. E por muitos anos eu disse que eu não tinha pai. Meu pai faleceu, eu tinha de 5 para 6 anos. Então eu dizia, não tenho pai, não tenho pai. Depois eu reconheci o quanto ele era excluído. Então, quando a gente fala desse pertencimento, meu pai era excluído na minha vida. Porque eu não lembrava dele, da voz, do colo, não sei se tive, acho que tive, mas eu não lembrava de nada disso. Então,
reconhecer que eles estão vivos em nós, isso traz força e vida, alegria. Depressão é muito isso, é esta falta de um deles. Sim. Esse buraco, esse vazio que fica. Ah, mas eu convivi com meu pai, mas talvez não tinha presença. Conviveu com os pais e não tinha presença na correria do trabalho, não é? Eles queriam mais suprir as nossas necessidades, só que não emocionais, e aí ficou um vazio, que as pessoas depressivas falam muito sobre isso. Ah, eu tenho um vazio que não é preenchido. Está faltando alguém ali que precisa ser visto e dar um lugar para ele. Então, o que eu digo sempre é, quando você me fala o que a gente pode fazer. Quando a gente fala da hierarquia que os nossos pais vieram antes, há um respeito por esta ordem. Então, quem tem que fazer o movimento são os filhos para os pais. E eu vejo muito os filhos esperando que os pais, me feriu, não fez isso, ele que venha me pedir desculpas. Eu sei que tem relações muito tóxicas, com pai e mãe, inclusive, tem abusivas, né? Tem histórias muito doloridas, que aí precisa ter muito cuidado com isso. Então, hoje é que a gente vai lá atrás. Puxa, meu pai disse sim para mim, minha mãe disse sim para mim, por isso eu estou aqui. Né? Eu vou lá atrás, nesse olhar de que eu escolhi os meus pais. E que eu sabia a história que eu ia passar. Agora, quem não tem esta visão e ainda está neste lugar, esperando que o outro venha e peça desculpa, primeiro é se reconhecer como um ser único. Começar a fazer a gratidão pela vida todos os dias. Isso vai preenchendo de uma forma, por indicação de uma professora minha, ela dizia assim, gente, tomar pai e mãe é café da manhã, almoço e jantar. E aí eu coloquei a foto dos meus pais de casamento, que eu não tinha, né, não tinha tanta imagem do meu pai, lembranças dele. E eu olho todo dia aqui para ele e me conecto com ele. Então, quem precisa fazer o movimento somos nós. Por quê? Para a gente ficar em paz. Se o outro vai ficar, eu não sei. Sim. E aí, eu posso até sugerir aqui esse exercício de fechar os olhos e colocar a pessoa à sua frente. E dizer, eu vejo você, mesmo com dor que a pessoa tem em relação ao outro. Eu vejo você. Porque nós não vemos as pessoas. Percebe? Quando você está numa festa, um churrasco, ou vai visitar a família, são poucas as pessoas que olham nos olhos, que dizem como é que você está. Verdade. Você chega, fala, conversa, senta na mesa, come com todo mundo, mas olhar nos olhos e sentir como ela está, a maioria não faz. E este movimento a gente faz nos exercícios. Eu vejo você, eu vejo sua dor também. E ainda é muito difícil para mim te perdoar, talvez, para mim te visitar, para eu te abraçar, ou te pedir perdão. Isso já começa a mudar. Quando a pessoa faz de coração esse exercício, imaginar ela à sua frente, olhando nos olhos e dizer, agora eu te vejo. E você faz parte, é uma outra frase que a gente usa bastante, que faz toda a diferença. Você está dando lugar para aquela pessoa. Você faz parte. Você pertence aqui. Mesmo com toda a minha dor. Mesmo que eu não aceite como foi. Não aceito como foi, né? Tá difícil para mim, mas eu reconheço. E você pertence. O outro automaticamente começa a receber. Quando se encontram, é diferente. O milagre acontece. Caramba, o desenvolvimento, o constelação familiar, né, eu ia falar, nossa, é um desenvolvimento pessoal, mas é um desenvolvimento da alma da pessoa, cara. Sim. Incrível, como você se evolui muito espiritualmente, né, não só como um ser humano, que acho que é aquilo que você falou, né, Tozinho, quando a gente deita com a consciência limpa, não tem nada mais confortável. Sim, e hoje, né, acho que pós-pandemia, né, ficamos bastante tempo, né, sem poder dar um abraço nas pessoas que a gente ama. Né? Então, você imagina. Então,
eu digo assim, acho que a relação das pessoas ficou mais fria, né? E pós-pandemia, né, o que a gente vê de pessoas com crise de ansiedade, né, Muito. que é isso que acho que é importante a gente trazer, né? Eu bato nessa tecla por quê? Porque a ansiedade tem que ser tratada, né? E a gente precisa de ajudar as pessoas, né? Porque não é fácil, né? Então tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão precisando de um apoio e não sabem o quanto isso está sendo valioso para, né, essa palestra, essa aula aqui, né? Ah, com certeza. Tá servindo de inspiração e assim, pessoa desesperada, né? E o que que eu faço? Então acho que a Neide está dando uma aula aqui para a gente, trazendo todos os, né, os caminhos a serem seguidos e certeza, a gente depois vai ler o chat, Neide, mas o pessoal já está perguntando, Neide, onde você atende? O pessoal já tá empolgado. Então, eu atendo na Granja Viana, em Cotia, e atendo também no Tatuapé. Então, eu faço grupos. Amanhã, inclusive, fica aqui o convite para quem está na região da Granja Viana. Eu farei uma roda de conversa sistêmica. O que é isso? É esse bate-papo. É levar esse conhecimento da constelação e os benefícios, porque tem gente que ainda não conhece, né? E é uma terapia de 2 horas, você precisa ter um tema, então nem todo mundo está disponível já para entrar de cabeça na constelação. A pessoa teme um pouco. Então, amanhã é uma oportunidade, na próxima quinta-feira também, às 19h30, e no Tatuapé, no dia 23, no outro sábado, eu também farei uma constelação em grupo. Depois a gente coloca aqui meu contato no final, se for Com possível. certeza. Com E aí certeza. podem entrar em contato. Vai ser um prazer estar com vocês lá. Vocês também estão convidados. Ah, obrigado. Por Everton, Pedro. Vai ser uma honra para mim. Ô, Neide, deixa agora assim, falando da constelação, agora uma curiosidade minha, falando da família. A gente sabe que através da constelação dá para saber se tem alguma doença, que vai passando em família, né? Passando de geração a geração, quer dizer, né? Aí existe alguma forma assim, pressão alta. Meu avô tinha, meu outro avô também tinha, o pai do meu avô tem, né? Aí foi passando. Só que existe para saber da onde começou esse problema? Existe como saber? Ou também se alguma tipo dessas doenças começou, vamos supor, por mim? Porque eu não lembro da minha família ter histórico de dor, de problema de lombar. E eu tô tendo um problema gigantesco de lombar. Então, veja bem, não dá para a gente trabalhar em cima de curiosidade. Algumas pessoas chegam assim, eu fiquei curiosa, queria saber algo da minha família. Não é este o caminho. O caminho é pressão alta, prejudica todo mundo. Muito bem. A gente começa a analisar por trás da pressão alta o comportamento desses homens, que muito provável eram muito parecidos. A gente vai começar a olhar um pouco o comportamento desses homens. Nossa, era muito igual meu pai, igual meu avô, e daí vai. Como que funciona a constelação? Tanto no individual como no individual, nós usamos objetos. Alguns trabalham com bonecos, não sei se vocês já viram. Eu trabalho com âncoras, eu trabalho com outro material, mas o resultado é o mesmo. Vamos dar um exemplo aqui de um grupo. Então, nós temos lá um grupo de pessoas e a pessoa vem trabalhar, sei lá, a questão da pressão alta que incomoda aí todo mundo. 3 gerações têm a mesma questão. Talvez seja um outro comportamento que a gente vai olhar e não a pressão alta. Enfim, isso precisa ser investigado. Mas vamos dar o exemplo que sim, seja a pressão alta. Então, nós vamos escolher uma pessoa que ela não sabe o que ela vai representar, mas ela vai ser a pressão alta. E o outro, vou dar o exemplo aqui do Pedro, que está dizendo da família dele. E Pedro, você escolhe uma pessoa para representar você. E aí, a gente vai perceber o movimento, para onde esse sintoma olha.
Muitas vezes ele não olha para você. Você olha para o sintoma? Boa E aí a questão. gente vai acompanhar esse movimento. E a gente vai colocando e percebendo como cada um se sente, eu vou perguntando, vou conduzindo. Se for o caso, a gente vai colocar alguém para representar o seu pai e ver se o sintoma olha para o seu pai. E a gente vai trabalhando. É assim que funciona. Então, não dá para ser em cima de curiosidade. É investigação, né? A gente vai Entendi. até que chega num lugar de conforto, de solução. A gente percebe, ai, nossa, agora deu alívio, tá tudo bem aqui. A gente vai sentindo que a coisa está sendo dissolvida. E Pedro e meninos aqui que são, falo meninos com todo amor e respeito, que têm filhos, né? Eu digo que a constelação me trouxe todo esse amor para trabalhar com isso quando eu reconheci que tudo que nós trabalharmos aqui neste padrão de repetição que veio até mim, eu libero os meus filhos e as gerações seguintes. Falei, gente, isso é maravilhoso. Com Eu certeza. quero aliviar os meus filhos. Eu não quero que eles repitam o que eu venho sofrendo e repetindo. Uhum. Então, se você faz esse movimento numa constelação, você coloca ali um ponto final nisso. Homens não precisam mais sofrer por trás disso, né? E tem toda uma preocupação, né? Por trás da pressão alta, o que tem? São homens muito preocupados, que não desligam, enfim. Aí você diz para eles: vocês podem agora relaxar. Eu reconheço a dor de vocês. Vocês podem relaxar. Então, imagina, é uma aceitação e está tudo certo. Eu digo assim, olha, quantos de nós perdemos pessoas que foram embora frustradas, É. sentindo fracassadas, que não deram perdão, que não se sentiram perdoadas. Imagina agora a gente com esse olhar amoroso dizer está tudo certo. É. Caramba, dá vontade de, dá vontade de ligar para todas as pessoas da minha volta e falar como eu te amo. É isso, dizer você é importante para mim, porque ninguém está em vão na nossa vida, tudo tem um grande aprendizado. É isso que a gente precisa perceber. E quando você fala, tem uma amizade que eu não quero mais manter, acabou a função dela. A função acaba. Entendi. Eu vejo muito na constelação de casal. Tem um autor que fala em que nós não nos apaixonamos um pelo outro pelo amor. Nós nos apaixonamos pela dor. E aí a gente vai olhar que as famílias têm histórias parecidas, que o casal tem uma história muito parecida. Então, inconscientemente, nós buscamos pessoas que estão no mesmo nível de dor, em que eu vou poder contribuir com ele e ele comigo, para aliviar a minha dor. Falta de pai ou mãe, enfim. E aí, o casal tem filhos, muitas vezes, e de repente descobre que não querem mais ficar juntos, acabou o amor, acabou a função. Porque daí tem um crescimento juntos na relação afetiva, não tem? Quanto aprendizado viver com o outro. E aí, se um dos dois não consegue viver a relação a dois, e ainda fica muito conectado com toda a família e suas histórias, isso tudo está dentro da relação e do casamento. Para um ou outro, muitas vezes é pesado. E aí, ele quer sair da relação. E o que traz? A desarmonia, não gosta mais da minha família. Não, é que vocês ainda não viveram a vida a dois. Vocês estão vivendo a família de vocês. E aí vai olhar, a gente sempre está fazendo muito igual ao padrão familiar. A mulher acaba fazendo e agindo como esposa, como mãe, exatamente como ela aprendeu, e o homem exatamente como aprendeu depois de um tempo da relação. Então, ninguém está sendo real nesta relação. Não estão vivendo de alma.
estão vivendo a história familiar deles. Caramba, que Então, incrível. é incrível isso. Então, quando a gente vai reconhecendo, quando um ou outro da relação não aceita a família, isso tem bastante, né? Uhum. Isso também com a sogra, com a família, enfim. A pessoa tem dois movimentos. Ou ela termina a relação porque inconscientemente ela vai perder a família, e não é isso, mas ela sente que ela vai perder, então ela prefere romper o casamento e voltar para a família. Ou o contrário, ela rompe com a família para manter o casamento. Mas não tem harmonia em nenhum dos dois lugares. Sim. Então, este conhecimento traz colocar cada um no seu lugar, onde é pai, mãe, onde é a minha família de origem e onde eu estou aqui na minha família atual, com meu parceiro, parceira, filhos, aí ficamos inteiros. Porque a gente percebe que nesse movimento muito de pai e mãe, estamos ainda muito crianças. Precisamos muito do pai e da mãe, que dê opinião dentro da relação, que a gente tenha que contar tudo o que acontece em casa para os pais. Isso não é um movimento adulto. O movimento adulto é estar inteiro para a esposa, parceiro, enfim, e para os filhos. E aí a gente vê o movimento se repetindo, né? Também este casal está ausente para as crianças, está suprindo as necessidades, mas este casal está olhando para os pais, querendo suprir dele, da infância, uma carência. E aí não está inteiro como pai para essa criança. A criança repete o mesmo padrão do pai e da mãe. E vai passando de geração em geração. Então, o nosso lugar é reconhecer que os pais têm um lugar, e agora, como adultos, né, temos a família, e elas são prioridade, a família é prioridade, eles são prioridades. Vamos deixar os pais? Claro que não. A gente vai cuidar, vai fazer o nosso melhor, não esquecendo que a prioridade são os filhos e os parceiros. Sim. Mas, paralelamente, a gente vai cuidando dos outros que precisam também, que eles fazem parte. Só esse conhecimento não traz uma mudança? Totalmente. É isso que eu digo. Este conhecimento, quando a gente começa a reconhecer onde a gente está exagerando, onde a gente está falhando, só de ouvir isso, a gente já começa a pôr as coisas em ordem, a casa em ordem. Autoconhecimento é tudo. Refletir, né? Sim. Autoreflexão. Muito bom. Bom, gente, vamos lá, porque é a seguinte, cara. Agora é a vez do chat, porque o chat bombou. Tem aqui tanto no Instagram e tanto aqui no YouTube. Meu Deus do céu. Quanta coisa, rapaz. O pessoal gostou, pessoal. Coisa boa. Boa, pessoal. Deixa aí então o seu like aí pra gente, nos fortalece. Se gostar, pra valer mesmo, vamos lá, vamos fazer. Deixa mais um inscrito aí pra nós, tá? Que a Neide aqui tá dando uma palestra maravilhosa pra gente. Mas também, antes de já começar o chat, que o Heitor vai ler, que todo mundo tava com saudade da voz do Heitor, desse galã do Fora do Radar, vamos falar aqui dos nossos parceiros que tem aqui, que o nosso parceiro é a Casa Aida que tá sempre com a gente, que a mãe Irisa está nos assistindo, que é a diretora de lá, a CEO, é tudo lá. Tem o Padre Alexandre também que está assistindo, que é uma casa maravilhosa, uma casa também de caridade. Eles têm os projetos de cesta básica. Se puderem também, a gente manda a cesta básica para lá, que eles distribuem para as pessoas que têm dificuldade. É maravilhoso. Quiser conhecer o espaço da Casa Aida, ver uma missa lá, ver algum trabalho, é maravilhoso. Fica à vontade, tá? E também temos, como não pode esquecer, né, Tomzinho? A Simone do Desenvolve no Espectro, que o mês de abril estamos com tudo aí, o tema maravilhoso. Que, ó, Simone, ó, você já é membro Fora do Radar, você e o Leandro, não vou esquecer que o Leandro sempre tá aí, o Leandro tá ligado lá no Instagram. Então, Desenvolve no Espectro, se vocês querem saber sobre os direitos das pessoas com autismo, tudo que envolve o pessoal do autismo, @Desenvolve no Espectro lá no Instagram, tá? Gente, é demais, é um parceiraço nosso, amamos esse pessoal todo aí com a gente. Simone, você é demais. Tom, quer fazer um complemento com o Desenvolve? Ah, você já falou tudo bonito, vou estragar. Ah, cara, é que eu estou na minha melhor fase da minha constelação. Boa.
Então é isso aí, Tozinho. Começa o chat e se tiver mais perguntas para Neide, Neide, tem, viu? Como tem pergunta aqui para você. Não, sim, Ah, e principalmente as pessoas que estão assistindo, né, que estão aí acanhadas de fazer a pergunta, pessoal, mande a pergunta. A Neide está aqui, excelente profissional, ó, tirando todas as nossas dúvidas, nos ensinando, porque ó, em 1 hora aqui de live, vou falar para vocês que quanto conhecimento, né, e quantas pessoas nós estamos levando informação e estamos ajudando né, nessa live. Acho que o importante é isso. Foi tão Transmitir bom conhecimento. que nem a lombar doeu, Heitor. Tá vendo? tá bom, hein? Tá bom, vamos lá. Então aqui o primeiro, seu Nelson Ferreira. Boa noite, amigos fora do radar. Seu Boa noite, seu Nelson. Nelson. Aqui, seu Nelson. Ó, coraçãozinho, seu Nelson. Cuidado, seu Nelson. A Regina Akemi. Boa noite. Boa noite, Ô, Regina. Seja boa noite, bem-vinda. Seu José Honoro. Boa noite, amigos. meu parceiro. Boa noite, seu Vou te José. falar, Heitor, que o Leonardo tem uma cama que faz uns tremelique que põe as costas no lugar, viu? É mesmo? Porra, vou falar. Eu deitei na cama do seu José Honoro. A Carla Silva colocou aqui, ó. Boa noite. Boa noite, Carla. Seja Boa noite, bem-vinda. Carla. Obrigado. A Lourdes Pereira. Olha eu aqui também. Boa noite. Aê, Lourdes. Boa noite. Aí a dona Senira Justina. Boa noite, gente linda. Oh, dona Boa Senira. noite, dona Senira. Pense numa pessoa que tem uma constelação justa. Eita. Aí o Antônio Carlos Ferriti. Boa noite. Boa Não, noite. tem que dar uma boa noite especial quem? O diretor. Diretor, por favor. Boa noite, pai. Tudo bem? Aí. Aí a mãe Iris aqui, ó. Marisa Ismela. Boa noite, meninos e convidada. Boa noite. Mãe. Aí a Carla Silva colocou aqui, ó. Constelei com a Neide e foi divisor de águas. Você segue em direção ao autoconhecimento, perdão e leveza. Ó, Nossa! Ô, Carla. muito obrigado por compartilhar Obrigado, conosco. cara. A Simone Andrade colocou aqui, ó. Boa noite, meninos e menina. Simone. Boa noite, Simone. Maria Longo, boa noite a todos. Ô, tia. Aí tem aqui, ó. Senta que lá vem história. Boa noite. Neide, que bom te ver novamente. Parabéns pelo seu trabalho. Olha. Obrigado por estar com o canal. Muito obrigado por estar conosco. Padre Alexandre, boa noite, meninos e meninas, trabalhadores do nosso Brasil. Ô, Padre Boa Alexandre. noite, padre. Damares Ferreira, boa noite. Isso tudo é muito importante e significativo. Verdade. Aí o padre Alexandre colocou aqui, Ora. esse tema é muito importante porque temos muitas famílias desajustadas. É. Verdade. Aí a Nilza Lopes, boa noite a todos, boa noite, convidada. Boa noite, Nilza. A Lucila Longo colocou boa noite para vocês. Boa noite, Lucila. Patrícia Fernanda, boa noite. Boa noite, Patrícia. Aí o Antônio Carlos Ferreira colocou curioso com as perguntas do diretor. É, mas sabe que eu acho que o diretor tá sentindo falta? O que, Pedro? Ah, da minha piada, meu trocadilho. Ah, Eu não sei, mas assim, quando a gente fala de constelação, a gente lembra muito até do espaço. Vai falar que você nunca fez uma estrelinha na tua cabeça. lá vem. E você sabia, diretor, que no espaço não pode gato? Não pode gato. Não pode. E tem muito leite ainda lá. Tem a ver com Via Láctea, alguma coisa assim? É, o do leite sim. Então você acertou, você já estragou minha piadinha aí, ó. Mas, foi mal. mas você sabe que não pode gato lá, né? Gato, não. É porque astronomia. Meu Deus do céu. Sou eu. Boa. Quinta série. Tá vendo? Não, essa aí foi uma terceira série, vai. Foi, tá bom, tá bom. A Marisa colocou aqui, ó. O avô Normando adorava eletrônica e o vô Estevão foi técnico de televisão. Acredito verdade. que a sua inspiração veio daí. Pode ser a parte da Né, Pedro? tecnologia, mas Tá a vendo? parte da informação começou por mim. Acredito eu. Tá vendo? Você escolheu vir na família, tá vendo?
Mas sim, a tecnologia começou pelos meus avós. Aí sim. Aí o João Ismelo colocou boa noite. Ô, pai. Boa noite. Vinhos e vinhos ao seu sabor, ó. Opa! Assisti a terapeuta Neide. Coito no Senta que conto no Senta que lá vem a história na segunda-feira e gostei muito. E agora, show. Ó, Ah, aí, tá vendo? Caramba, Neide, é só sucesso. tá vendo? Certo. É uma amiga minha, a gente também falou de constelação no canal dela e foi muito bom. Que maravilhoso. Aí a Tá Marisa, sendo maravilhoso, muito bom. exato. A Marisa colocou aqui, ó. Eu tive o prazer de participar do trabalho magnífico da Neide. Foi divino, Neide. Está de parabéns. Maravilhoso tema. Meninos, está top. Ó. Só pra Aí, você, Mairisa. aí a Lourdes colocou aqui, ó. Reconhecer que o problema está em você e não no outro. Muito bom esse reconhecimento. É que esse é o ponto chave, né? Sim. Identificar que o problema está em nós e não no. A gente só fica arrumando a grama do vizinho, sempre é a mais verdinha, né? É. A solução está em nós, não no outro, né? Verdade. Quando a pessoa consegue esse autoconhecimento, né, já é um grande passo, né, Neide, para ser mais feliz, né, não? Sim, porque esse reconhecimento te tira das cobranças, né? Do julgamento. E aí a gente vai olhar para a gente. Verdade. Aí o padre Alexandre colocou aqui, ó. Parabéns, Neide. Que trabalho lindo. Obrigada, padre. Tive Aí, a honra de conhecê-lo. É gente boa, né? Muito, muito. Você sabia que ele fica pedindo para mandar piada para ele, assim, né? Tá brincando? o padre é uma Faz excelente piada pessoa. também. Só é um pé frio no bingo, coitado. Meu Deus do céu. Um abraço, padre. Hum, Aí aqui o padre colocou, ó. Pedrovski, você é rancoroso porque você é de escorpião. Quando gosta, ama. Quando não, odeia. É mais ou menos assim. É, Tá. bem provável. Conheço esse padrão escorpiano. É. Mas Ah, tem um mas... coração gigante, né? Um Ah, coração tão grande, nossa, Tem. maravilhoso. Ó, Eu prefiro olhar para o coração maravilhoso. ficou até vermelho, ó. então eu tô no meu estado normal. O padre colocou, Pedrovski, você está perdoado. Amém, padre. Está Obrigado. certa, Neide. A chamada Lei Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Exato. Eu nasci assim, vou Quebrar viver isso assim. aí. Vou viver assim, isso, verdade. É. Muito obrigado, Pedro, tá vendo? É. Aí a Simone Andrade colocou aqui, que é uma das perguntas que eu havia feito para Neide. Aonde você atende, Neide? Se quiser repetir, Neide, fica à Por favor, vontade. fica à Quem é vontade. que perguntou? Simone. Simone Andrade. Simone, boa noite. Então, eu atendo no Tatuapé e atendo também na Granja Viana e online também. Facilita muito, né? A gente pode trabalhar online ou presencial. Aí fica para a escolha de cada um. Tem um telefone de contato, Instagram que queira passar? Vou colocar. Meu telefone tem um monte de 9 aí. É Pode. 999599990. Caramba, você falou muito nome, mas realmente E o meu Instagram é Neide Coito Terapeuta. Aí, ó. Aí, gente. Então, além da constelação, eu trabalho com a terapia sistêmica, né? Nesse olhar mais amplo. E aí a gente pode trabalhar semanalmente, online também. E também, agora, trabalho como celebrante de casamento sistêmico. Olha, como é que funciona isso aí? Então, é um casamento diferente para quem opta não casar na igreja, enfim, não fazer, ou pode também fazer a parte religiosa, enfim. Mas é uma cerimônia diferenciada. Começa com a terapia. O casal precisa constelar. Então, não é só a cerimônia bonita para os outros. Então, o casal, ele é constelado individualmente, e aí ele faz a questão dele, né, individual. Depois de um tempo, nós trabalhamos o casal, constelo junto o casal,
justamente por conta desta lealdade, desses padrões. Como que esse casal está indo para uma relação a dois? E que eles Entendi. estão levando para dentro de casa, né? As obrigações, muitas vezes, cobranças de pai e mãe, que são tóxicas, muitas vezes, para a relação dos dois. Então, é preciso harmonizar tudo isso, e tem casos que um dos noivos não querem o pai e a mãe no casamento, muitas vezes. Depois da constelação, tudo muda, ou os irmãos, enfim. E o destaque nesta celebração não é para os padrinhos, como normalmente se faz, né? Há uma abertura para os pais, os avós, se tiver, para que eles estejam presentes ali no altar. E aí eu faço uma retrospectiva da história deles, incluindo as famílias. Então, é bem diferente, mas é uma inclusão e uma aceitação da história dos dois. Muito bem. Nossa, vai mais preparado a enfrentar o mundo a dois, né? Exatamente. Deveria ter constelação falar para o padre Alexandre. Ele vai concordar comigo. No curso de noivos que eu fiz. Mas se tivesse essa consciência, muita coisa eu teria feito diferente. Entendi. Então, o conhecimento nos liberta, né? Muito. O conhecimento nos liberta de sofrimentos desnecessários. E vou te falar, Neide, que o chat tá bombando. Tá, o chat, e aí, E o gente, Instagram. o Heitor vai terminar aqui do YouTube, eu vou pro Instagram, hein? Tô Isso. chegando aí no Instagram. É isso aí. Colocar Fico feliz com essa interação. Estamos aqui, a gente pode marcar outras vezes, no outro mês, vamos falar de um tema específico que vocês queiram. Tem muita coisa para falar. Constelação é muito amplo, né? Então já fica aqui convite para capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.980 e 10. Aceito e agradeço. Vamos, porque tem muita coisa para a gente levar para as pessoas. E aí a gente pode também propor um exercício. Gostei. Bora. Ó. Bora, combinado. Aí, ó. Chega aí, mas não sei, vai, uma meta de não sei de quantos inscritos para nós fazer junto constelação do Fora do Radar, família Fora do Radar. Aí, tá vendo? Ó o Pedro arrumando essas intrigas aí, Tomzinho. Mas vai ser mais... Heitor, eu e você já somos família. É verdade. Nós é com mas nós tem amor de irmão aqui. Verdade. Não, mas é o que eu falo. Esse tema hoje, todos os temas são muito importantes, mas isso tá, certeza que está ajudando bastante pessoas que estão nos assistindo. Né? E ficaríamos aqui horas e horas e, né, muitas dúvidas aqui. Deixe sua pergunta, acho que é interessante. Não vale esperar terminar e falar assim, eu deveria ter perguntado. Não, deixa a pergunta. Pode perguntar, respondemos agora. Aí, nossa, terminando. Demais, viu? Pedrão, vou correr aqui para você, porque tem muita pergunta no Insta também. Fechou. Tá. A Jucineide Nascimento colocou, Neide, você é maravilhosa. Ela mandou coração, beijinho, parabéns, coração e beijinho. Pera aí, que eu quase desbloqueei o Ryu aqui no Street Fighter. Como é que é? Ó, coração, beijinho, palminhas, coração e beijinho. Aê! Adorei. Tá vendo? A Marisa Smela colocou, este episódio está ajudando muitas pessoas. Sim. Com certeza. Aí a Simone colocou aqui, ó. Dificuldade de dizer não. A causa pode ser identificado na constelação? Nossa, ótimo. Vamos olhar para a pessoa primeiro, né? Porque quando a gente quer olhar através da constelação, a gente sempre acha que a culpa é do outro, né? Eu tenho isso porque eu herdei, enfim. Então, a gente precisa fazer uma investigação primeiro, porque por trás disso tem uma rebeldia, né? Tem outras coisas aí que precisam ser vistas. E muito fala da própria infância, né? De como foi criado, como foi a relação com os pais, a adolescência como foi. De repente nem precisa constelar, né? Só o conhecimento já liberta.
Só o nosso episódio hoje já está sendo libertador, Neide. Yes. É verdade. Sim, muito, muito bom. Aí o padre Alexandre colocou, já deu para perceber que a Neide é muito capacitada. Ó, Muito mais. com certeza. Obrigada, padre. A gente vai fazer um grupo agora fora do radar para constelar, gente. Quero conhecer Aí. todo mundo. Não é? Não é, Sim, Pedro? com A certeza. cara do Pedro. Já Ficou tá, assustado. não é que na verdade, Neide, a realidade é que tudo que você fala, eu tô prestando atenção de uma maneira forte, porque tá sendo muito, muito bom para mim. Eu tô evoluindo nesse exato momento com você. Essa é a realidade. Fico muito feliz. Este é o meu propósito. Tá Bom. atingindo muito bem aqui. A Lourdes Pereira colocou, adorei o tema. Boa noite a todos. E Adorei coraçãozinho. ter você aqui, Lourdes. Obrigada, Lourdes. A Maria Falando Longo. em Lourdes, Pode desculpa, falar. eu quero deixar um beijo, que eu acredito que minha mãezinha esteja assistindo aí, minha mãezona, Sim. 93 anos, Lourdes também, uma honra ter minha mãe aqui, falando de constelação também. Então, mãe Lourdes, um beijão Beijo. da família Fora do Radar pra você, ó. Deus Te abençoe. amamos, viu? Tamo junto. Deus abençoe. Isso aí, Heitor. Deus abençoe cada dia mais, viu? Sim. Ó, tá conosco. Aí a Marília Longo colocou, o autoconhecimento é fundamental para uma vida e relações harmoniosas. Ai, tá, isso é verdade, tia. Muito bom. Bom. Alfredo Balerba. Boa, Neide. No Instituto Semente. Ô, Instituto Semente aqui. Ó, Alfredo, só ligar, vamos marcar aquele episódio aqui, vamos falar do Instituto Semente. Sim, inclusive ele colocou aqui, ó, ansiosos para constelarmos no dia 23 de março no Instituto Semente. Então, estão todos convidados, que será lá no Instituto Semente do Alfredo. Muito E- bem, eu ia depois passar aqui e falar para vocês que será lá. E onde Vamos fica o ensinar Instituto Semente? Eu não tenho endereço aqui, mas é no Tatuapé. Ah, então. Próximo ao metrô ali, ao Shopping Boulevard. Maravilha. Ficou mais do que convidado, viu, Alfredo? Boa. Aí a Regina Akemi, parabéns, Neide, aprendi muito. Quanta leveza ao falar de traumas, quanta sabedoria, encantada. Realmente meu amor. ela é fantástica. Ela complementou. Obrigada, Ó. querido. A Ari Nicolette, boa noite a todos. Fantástico demais, parabéns a todos. Ó. Ó, obrigado. Obrigada. E o padre Alexandre colocou, não tenho dúvidas, Neide. Seria ótimo fazer com os noivos antes do casamento. Sim. Aí. Boa. Então, fica o convite aqui. Quem vai casar, tem constelar, de verdade, muda muita coisa. E quem já está casado, precisa olhar e está numa relação, às vezes, um pouco conflituosa, às vezes até com os filhos, vamos olhar para isso. É interessante, falando um pouquinho mais, que tem os pais que, às vezes, procuram a constelação para a criança. Então, até os 16 anos, eu falo até os 15 anos, a gente precisa olhar para os pais. Entendi. Né? Então, a gente constela a criança através dos pais. A gente faz todo esse movimento de liberação. Quando os pais se trabalham, a criança automaticamente melhora muito. Experiência de vida. Falo isso por experiência da minha vida mesmo. Excelente. E complementando aqui, o Alfredo colocou aqui ó, o endereço. É Rua Redenção 233 no Tatuapé. Boa. Ótimo. Obrigada, Alfredo, que eu não lembrava. Aí ele colocou aqui, ó, Instituto Semente é uma clínica de terapias multidisciplinares. Ô, Ó. Alfredo, que demais. Muito bom. Muito obrigado por estar conosco aqui. E agora? Pedrão, se Repete prepara. aí. Instituto? Instituto Semente. Rua? Rua Redenção 233, Tatuapé. Boa, é isso aí. E agora eu vou pro Instagram, vamos lá, que eu estou já vendo o Leandro aqui assistindo. Ah, Cleide, um grande abraço para Cleide, obrigado por estar com a gente, Cleide, maravilha. E já vou começar com as perguntas aqui. Olha, entrou o Heitor Garrido, quem é ele? Olha só, o Leandro. Boa noite, pessoal. Estou aqui tentando elaborar uma pergunta. O tema é muito interessante. Ah, Leandro, já vi que você tem um monte de perguntas. Pô, Leandro é demais, cara. Como eu gosto desse cara.
Veja essa forma de pensar como uma semelhança na filosofia Seishonoye, onde nossos antepassados têm uma influência muito forte no que somos hoje. Quando chegamos nesse mundo, em teoria, já chegamos. Caramba, Leandro, quando você fala tão bonito, meu Deus do céu. Continuando, já chegamos programados e ao longo do tempo vamos destravando nossa consciência de acordo com aprendizados, oportunidades que temos ao longo da vida e ou passagem por este plano. Aí, é verdade. E ainda ele colocou esse ponto da doação da criança, né, que a Neide atendeu, os sofrimentos são aprovações que o indivíduo precisa passar neste plano em detrimento em suas vidas passadas. Olha só, é mesmo. Que Então, bom. às vezes é para evoluir algo Então, que ele. Pode ser que numa vida passada nossa não conseguimos evoluir, que já vem com um propósito para nessa. É isso. na visão da Seishonoye, sim. E sem contar a força que esta criança adquire, Uhum. não é? Nesta dificuldade de não ter convivido com os pais biológicos. E aí, quando nós falamos também de adoção, é interessante. Eu já presenciei muitas adoções que não deram certo. Chegar ao ponto de devolver a criança. Caramba. Infelizmente, eu já vi isso. Nossa, mas meio. Nossa, até doeu. Sim. Por que acontece isso? Os pais adotivos, que são os pais criadores, na maioria já vem com julgamento para essa criança. Seus pais não te quiseram, você é terrível. Por isso que você não, os seus pais te deram. Então já tem um julgamento por trás disso. Quando o movimento tem que ser, que bom que os seus pais não ficaram com você, porque assim você é o nosso presente. Isso muda toda uma história. Levar para esta criança que ele tem dois pais, duas mães. Reconhecer os pais biológicos, eles não podem ser excluídos. Sim. Então, quando os pais que adotam têm esse reconhecimento, esta gratidão e esta honra aos pais que deram aquele filho, a relação será maravilhosa. Caramba. É Então, verdade. eu já convivi com esses casos todos, assim, amigos próximos, de quem realmente reconhece os pais biológicos e tem uma relação maravilhosa com o filho adotivo, e o contrário também. Demais, gente. E tem uma passagem no livro do Bert que ele faz muito essa pergunta. Quando o casal vai dizer, vai constelar, que ele quer adotar uma criança. E aí ele pergunta, por que você quer adotar? Uhum. Ah, porque eu não dei um neto, porque a família cobra, enfim. Aí ele diz que não é esta a função de darmos vida a um filho, né? Dar vida ao filho é deixar alguém que vá deixar um legado. Então, um filho é um legado que nós estamos deixando. E não simplesmente pelo nosso ego, né? Para a sociedade, para a família, como se fosse, para muitos, um objeto de desejo. Entendi. Então, é muito profundo esse assunto de adoção. Caramba. E foi forte, Neide. Bom, deixa eu continuar aqui. O Kainan tá aqui com a gente. A Lucila também tá aqui com a gente. A minha irmã maravilhosa, a Mariana, tá aqui. A esposa do Heitor. O Bruno Camilo, valeu, gente. Eu, Renan Mello. Ah, o Renan tá aqui com a gente. O Alexander, o Luan, a Cleide. Boa noite, gente. Dá uma boa noite pra Cleide. Boa noite, Cleide. Boa noite, Cleide. A Valquíria Boa noite, entrou. Cleidinha. E a Cleide colocou aqui uma pergunta. Uma mensagem aqui para nós. Ai, meu Deus, apertei um monte de botão. Peraí. Hoje está sendo a primeira vez que estou assistindo e caiu num tema que é para mim. E é claro que para muita gente, né? É verdade, né? Quem não se identificou, né, Cleide? Caramba, a Neide aqui tá. Olha só, até falou Cleide Neide, ai, que legal. E, né? E, nossa, tá. Eu como eu falei, tá me deixando um ser humano mais evoluído. E olha só, com 1h25 de conversa. Meu Deus, imagina quando eu fizer a constelação. Eu vou ficar
Nossa, de bem comigo mesmo ainda, sabe? Isso que é o mais importante. Sabe aquela hora, né, Neide, de olhar pro espelho e falar assim, cara, eu te amo, não é isso que é legal? Isso é lindo. Ah, seu careca da hora, seu meninão. É isso aí. É, É se aceitar e se amar exatamente do jeito que você é. Eu uso muito essa exatamente. frase. Como é falar com o outro que você tem dificuldade e quer que ele mude para você. É verdade. Começar a fazer esse exercício todos os dias. Senta um pouquinho, fecha os olhos, coloca essa pessoa à sua frente e dizer: eu te amo e te respeito exatamente do jeito que você é. Ah, isso é muito bom. Lindo, né? Oh, bom demais. Nossa, até arrepiou. A Mariana Smelon colocou palminhas, minha irmã. E o Leandro aqui, o Pedro se superando cada dia com a piada. Jesus. Olha, tem muito mais de onde ver essas aí. E a Mariana colocou tema extraordinário, aprendendo muito. Cada detalhe, por mais simples que seja, é um sinal. Nossa, essa é minha irmã. E a Cleide colocou verdade, Mariana. E a Valquíria, boa noite a todos. Valeu, Valquíria, boa noite para você também. E a Mariana colocou: o autoconhecimento é libertador. E a Valquíria colocou aqui: a constelação. Pergunta da Valquíria: a constelação é feita toda semana, mensalmente ou quando a pessoa julgar o necessário? Exatamente, quando ela sentir que é necessário. Não é nem o facilitador que determina. Agora, uma coisa eu digo: não é toda semana. Porque as questões ficam ressoando para você. Sabe aquela história, nossa, tá caindo ficha, tipo, nossa, agora entendi porque tal coisa aconteceu. Então, é preciso um tempo para tudo isso. Então, a gente fala em 3 meses, a pessoa vai sentindo e não se repete o mesmo tema para constelar. Às vezes a pessoa chega, não sabe nem o que ela quer constelar de tanto problema que ela tem. Aí eu digo, vai pelo que está mais pesado agora, né? Pela sua maior dor. E aí a gente coloca o foco naquele tema e muitas vezes as outras áreas se harmonizam e tudo vai tomando lugar. Imagina uma pessoa que está desempregada, se sentindo insegura, muitas vezes, até por questão financeira, ou insegura com ela mesma. Aí a gente fortalece essa base de pai e mãe. Vai olhar, ela está totalmente vazia desta base. Por isso que o símbolo da constelação é uma árvore, a árvore da vida. A gente fortalece as raízes e dá bons frutos. Então, a pessoa vem, trabalha tudo isso, se fortalece, a vida muda. Caramba. Que coisa. É. Eu tô... Momento, My reflexão. mind is fly away. Eu fico feliz, viu, que vocês gostaram do tema, que está sendo, Não, de verdade, muito produtivo. muita reflexão para todo mundo, porque não tem quem não precisa olhar para alguma área da vida e colocar uma certa ordem, né? Eu quero chegar num ponto também importante com você, mas antes, o Instagram aqui acabou as perguntas. Tem alguma coisa ainda lá, Heitor, no YouTube? Tem sim. Aí o Alfredo colocou aqui, ó. Quero participar no dia do autismo. Já está convidado. Ó, com certeza. E ele colocou aqui, ó. Conheci a Neide na recepção de um prédio comercial no Tatuapé. Adorei conhecê-la, pessoa maravilhosa. O papo fluiu e a hora passa que a gente nem percebe. Beijos, Neide. E é verdade. Não falei que eu falo muito, eu falo muito. E aí conheci o Alfredo, a gente começou a trocar, ele falando do Instituto e eu falando da constelação. Foi maravilhoso. Sim. E o Está padre sendo, né? está Semana sendo, que com vem eu tenho certeza. certeza. E o padre Nós teremos. Alexandre, o padre Alexandre colocou, Neide, fenomenal, principalmente para quem achava que não tem mais nada a aprender. Heitor, quem foi? Ou não, foi seu Seu Nelson. Nelson. Seu Nelson, verdade. Verdade. Seu Nelson é incrível, seu Nelson. A gente sempre tem que aprender alguma coisa, né, seu Nelson? Não importa, principalmente quando faz coração, seu Nelson. Coração, Tem que seu Nelson. Ó, aprender.
Saudade, seu Nelson. Aparece. É verdade, eu tô com saudade do senhor, seu Nelson. O senhor é gente boa demais. E a Mariana colocou aqui no Instagram, é plantar sementinha do autoconhecimento e evoluir sempre? Perfeito, minha irmã. Ah, minha irmã, o que que eu aprendo com a minha irmã? Deixa eu só, antes de eu fazer uma outra pergunta, entrar numa questão, só pra gente falar rapidinho. Diretor, você tem alguma pergunta? Sim, só tirar a dúvida, Neide. Essa sessão, né, de constelação, você pode fazer sozinho ou necessariamente tem que ter outras pessoas junto? Sim, boa pergunta. Pode ser feita individualmente, tanto presencial quanto online. Ah, E legal. aí nós usamos objetos para fazer no individual. Estes objetos serão os representantes, como eu citei o exemplo do grupo. Cada objeto representa algo ou alguém do seu tema e representa você também, um deles. E no individual eu também faço oculta. Então, a pessoa inicia escolhendo os objetos e eu vou nomeando cada um aqui, ela não sabe quem e o que representa, e vai fazendo os movimentos daqueles representantes e trazendo para mim que sentimento, emoção, que sensação tem ali. Então, traz muita resposta. O resultado é profundo, tanto quanto em grupo e presencial também. E aí, ao final, eu revelo quem é a pessoa. Uau! Não posso acreditar, né? Ela fica muito admirada. E aí, a gente trabalha as frases de solução, de cura, que a gente chama, essa eu vejo você, eu sinto muito, e tantas outras, que nos libera sentimentos, angústias, Legal. Legal, muito interessante. sim. Fica Show. o convite aí, para quem quiser conhecer. Com certeza. Ai, com certeza. Bom, Prepara o telefone, Neide. prepara o telefone e vai. Vamos lá, vamos fazer o seguinte aí. Eu vou fazer a pergunta secreta do Tom, que ele sabe todas as respostas. Meu Deus, lá vem. E fora isso, eu quero fazer mais uma questão, Neide, sobre a consideração da questão de emprego. Como a pessoa não ainda está se desenvolvendo dentro da empresa e aquelas pessoas que estão desempregadas. Vamos dar um auxílio, assim, ou pelo menos como a constelação vê isso. Mas antes, Tom, eu quero saber um negócio de você. Você que tem resposta para tudo, meu grande, caro menino dos dados. Sabe, você teve uma infância muito boa e você deve ter assistido Toy Story. Não assistiu? Sim, Você sabe quem é o personagem Buzz Lightyear? sei. Então, a gente tá aqui na constelação, estamos falando lá de dentro, constelação, Buzz Lightyear e sobre o sentimento lá dentro. Olha só. Se o Buzz Lightyear não acreditava que era um brinquedo, por que sempre ficava imóvel quando via um humano? Boa pergunta. É interessante. Na verdade, não, peraí. Quando ele começou o primeiro episódio, ele quis se mexer, mas aí esqueci o nome dele, o cara proibiu dele se mexer, escondeu o brinquedo. Mas como ele estava preparado, ele pensava que estava em hibernação, se eu não me engano disso, tá? Mas eu vou ter que ver a história de novo. Mas, Fica aí. Mas você saiu bem, você saiu bem, você saiu bem. se eu não me engano, ele queria se mexer. Pensava já até atacar, tá? Bom, Vou puxar depois. puxa o histórico aí. Boa, boa. Neide, vamos voltar aqui. Constelação, só para bugar um pouco o tom, Meu Deus. que ele é o crânio, o nosso crânio, Tom. Neide, na constelação familiar, eu vejo duas hipóteses sobre a questão de trabalho em nosso emprego, né? Tem aquelas pessoas que estão há muito tempo na empresa, né? Ou estão realizando um bom trabalho, só que ela não consegue evoluir dentro da empresa, entendeu? Então ela não consegue ter um cargo maior. Isso é algum bloqueio dentro dela, medo, ou ela tem medo de chegar e falar a verdade, e aí, ó o meu trabalho, isso aqui, um cargo. E também tem aquele outro lado da pessoa que está desempregada,
que ultimamente não tá conseguindo o seu emprego? Como é que ela ainda é um bloqueio dela, ou porque ainda ela tá apegada ao seu trabalho anterior, que é, sei lá, que não aceitou que você mandado embora? Como é que eu faço? Tem diversas questões aí, por isso que precisa ser analisado caso a caso. Não tem uma constelação igual a outra, né? Somos únicos. Mas o que se fala muito sobre a nossa relação profissional, também a nossa relação com a nossa mãe. E aí esta filosofia traz o seguinte, que eu concordo bastante, que a mãe é vida, né? Sim. Essa amorosidade, essa relação que nós temos com o outro. O pai é este movimento que nos joga para o mundo, essa segurança que nós precisamos. Então, se esta base está fortalecida, muito provável a pessoa terá sucesso profissional. Do contrário, precisa ser visto. Então, às vezes, a pessoa está lá, como você disse, anos no mesmo cargo e não tem lá uma promoção. Como ela se sente diante disso? Muitas vezes, o líder dela representa o pai ou a mãe para ela, que traz o acalento, que traz aquele colo que ela não teve, talvez, não estou dizendo que seja todo mundo igual, tá? Sim, sim. Mas isso é muito comum a gente levar para dentro da relação profissional. Levar para a relação profissional. Aquilo que nos faltou com pai e mãe, a gente busca no líder, nos amigos e na própria empresa. Então, tem gente que se dá demais e precisa ser reconhecido porque não foi lá na infância. Veja se faz sentido isso para vocês, até Com certeza. as relações que vocês têm. Então, uma pessoa inteira, de pai e mãe, segura de si, não tem por que dar errado. Não tem por que ela não vai aí chegar a ser um CEO de uma empresa, se é que ela almeja isso. E aí, por trás disso, também tem as lealdades. Se um dos pais, não tiveram sucesso profissional, optaram, às vezes, por necessidade, não puderam ir para a vida profissional e ficaram só no trabalho do lar com os filhos, há uma frustração. Se houver frustração, muitas vezes o filho não vai por conta da frustração do pai e da mãe. Talvez por uma doença, não se realizou profissionalmente, é aquilo que eu disse no início, uma não permissão de ser melhor, de fazer diferente do que eles fizeram. Então, isso tem muito também, é comum. E os que foram demitidos estão se sentindo injustiçados, é preciso olhar para isso, né, e reconhecer onde foi que se errou. E aí, quando nós falamos, Pedro, é interessante essa hierarquia dentro do sistema familiar, isso também acontece na empresa. Tem uma hierarquia lá dentro. Sim. Nem todo mundo sabe respeitar essa hierarquia. Exatamente. Aí tem conflito. Aí tem problema. Então, tem várias questões a serem olhadas. Como é que foi a infância dessa criança? Quais são dessa criança? Deste adulto, né? Que tem ali uma criança que talvez não consegue se estabilizar em trabalho nenhum, porque não sabe lidar com superiores. Não respeitou pai e mãe, não respeitou essa hierarquia dentro de casa, não vai respeitar no trabalho. E isso reflete na escola, com as crianças. Uhum. Exatamente, a relação com o pai e mãe é a relação que ela vai ter com o professor. E aí o professor também precisa ser trabalhado, a gente já vai para a pedagogia sistêmica, o professor também precisa se trabalhar para não virar pai daquela criança que muitas vezes tem dificuldade, ou que é órfão muitas vezes, ou de pai, dos dois, enfim, né? Ela não pode tomar esse lugar de pai e mãe. Isso acontece muito e o professor carrega uma carga muito pesada. E às vezes não tem esse respeito professor e aluno, porque ela também não tem a força desse pai de chegar na sala de aula e dizer aqui, a ordem é minha, né? Ela está enfraquecida. E aí pega uma criança que faltou também
muitas vezes, esse contato com a mãe, que é esse respeito, esse acolhimento e amorosidade, e que vem muito com essa força do masculino, que desrespeita esse professor. Então, a gente precisa estar em equilíbrio com os dois. 50% de cada um que somos. Entendi. E aí a gente vai bem para a vida. Caramba, show de equilíbrio é tudo, né, meu? Tudo. Essencial. É verdade. Essencial porque este equilíbrio, a gente sabe o lugar que a gente ocupa, a gente respeita o lugar do outro, isso é muito bacana. A gente sabe o limite do outro e eu respeito o meu limite até onde eu posso ir. Caramba, que incrível, Neide. Pô, Neide, obrigado. E aí, Boa. Neide, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, a gente vai falar um pouco de autoestima, né? Como que a constelação vê aquela pessoa que, assim, para ela própria falta autoestima, só que ela enxerga potencial nas pessoas que trabalham ao redor dela. Então, tipo assim, ela desenvolve pessoas, né? Ela enxerga potencial nas pessoas que estão ao lado dela, mas olhando para si, ela não vê esse potencial que ela é. Então, Como que a constelação vê? a gente volta também nesta base. Será que ela teve essa admiração, esse apoio dos pais quando criança? Ou foi uma criança, muitas vezes, muito julgada, muito cobrada, nada estava bom para os pais, ela nunca atendia às expectativas dos pais, tirou nota 9, não, tem que ser 10, não é? Sim. Você tem que ser o melhor filho, a melhor filha, o mais educado. Isso a gente está falando de um ego de pai e mãe, que é para mostrar para a sociedade que somos bons pais, que meu filho não dá trabalho. Como é, né? A partir de agora, a gente olhar para os nossos filhos, reconhecer a fraqueza deles e apoiá-los. Então, quando a gente fala de autoestima, que teve também aquele aprendizado de que o outro sempre tem preferência, que o melhor é para o outro, seja educado, o outro primeiro. E a gente vai se colocando no final da fila. Então, agora é fazer um trabalho de reconhecer que os pais foram os melhores, porque tem muitos pais tóxicos, né? Infelizmente ainda tem. E isso afeta muito a autoestima e vai refletir na vida adulta. Sim. Infelizmente é assim. E aí a gente tem grandes problemas, né? Relação afetiva, em todas as relações, profissional, enfim. E conosco mesmo, de nunca estarmos satisfeitos com o que somos. Esse eu acho que é um dos maiores problemas hoje, né? Que traz ansiedade, Exato. porque você não atende, porque nunca tá bom. Por isso, gente, façam terapia. De verdade, a terapia tem uma crença antiga que muitos ainda usam, que eu não sou louco. Terapia para louco. Não, terapia é para a gente não ficar maluco, não ficar doido. É para a gente se conhecer. A terapia nada mais é para sabermos como nós funcionamos. E aí a gente lida melhor com o outro. É muito fácil achar que o problema está fora e a gente se livrar, né? De olhar. Mas numa hora bate na porta e a gente, às vezes, tem uma grande dor, uma grande situação e não sabe lidar. É isso que eu vejo muito nos meus atendimentos. As pessoas não sabem lidar com as emoções. Não entende o que está sentindo, não sabe como fazer. E aí ela fica perdida e traz ansiedade. É difícil a pessoa dizer, você perguntar e ela saber responder exatamente como ela se sente. É verdade. É verdade. Sempre para fora. Nós aprendemos a olhar para fora e nunca para nós, né? Às vezes se me pergunta, a maioria das vezes, eu não sei descrever, eu só falo, tá tudo bem, na verdade, tá uma bagunça. Então, voltando à primeira pergunta que você me fez no início, né? No meu segundo emprego, eu tinha uns colegas muito legais de trabalho. E ele dizia, Neidinha, você, cara, você não tem problema, você vive rindo, você tá sempre bem. Porque eu nunca fui de demonstrar, até achei que estava tudo bem mesmo.
quando ele soube das questões que eu tinha passado, infância, família, ele ficou chocado. Falou, você não tem problema. Só que isso refletiu depois, quando eu fui mãe, eu comecei a me deparar com umas questões, olhar que minhas filhas talvez que algumas estavam trazendo questões que eram minhas. Então, por isso que a terapia liberta a nós e o outro. E aí eu comecei a reconhecer nas minhas filhas questões que eram minhas também. Entendi. Demorou, mas que bom, estou aqui no caminho, não acabou não, tem muita coisa ainda para ser entendida, digerida, e tá tudo certo, a gente tem que amar o nosso processo, ter muita paciência e muito amor no nosso caminho. Eu sei. E obrigado por nos compartilhar. Muito bom. Caramba, que incrível. Bom, what time is it, guys? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que já deu um bom tempo. Eu sou uma pessoa que eu tenho que acordar mais cedo possível amanhã. E, Heitor, não sei se você só quer terminar essas duas últimas frases ali do YouTube, que eu tô vendo aqui, essas duas Sim. mensagens. E aí já parte para os encerramentos. Fechou? Fechou. Vou colocar aqui que o seu Nelson ainda colocou e o coração continua fazendo sucesso. Continua, Celso. Aí, ó, vinhos e vinhos é o seu sabor, ó. Temos um caso de adoção na minha família e foi sempre muito conturbado. Essa minha irmã adotiva é muito rebelde e hoje até nos afastamos. Parece um ódio envolvido, sei lá. Deu uma constelação de presente para ela. Vai ser bom para ela e para todo mundo. É. Verdade. E o padre Alexandre colocou: parabéns, Neide, mais uma vez pelo seu trabalho. Aí, padre. Aí, Obrigada. muito bom. Então, that's it, guys. Então, vamos lá começar os encerramentos. Então, Let's go. vamos assim. Vamos fazer o seguinte, Neide. Vai começar por nós e no final, deixamos a palavra final com você, tá? E aí, se quiser falar de novo o número do telefone, onde te encontrar, fica à vontade. É seu. Hoje a quarta é da Neide. Obrigada. Então, vamos lá. Diretor, pode começar. Maravilha, Neide. Muito obrigado por essa aula aqui. Compreendi agora como é que funciona essa constelação familiar, né? É bem legal, achei bem interessante mesmo. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ido a fundo aí. Mas ainda bem que você deixou bem claro. Realmente, futuramente é bem capaz que eu te procure aí, realmente, tá? Ah, diretor. Eu acho muito legal esses assuntos, tá? Acho Foi bem uma honra. interessante mesmo. Tá? Obrigado mesmo pelo seu conhecimento. Continue assim, sempre ajudando as pessoas, né? Acho que nós viemos aqui sempre para ter algum papel, né? Principalmente ajudar os outros. E eu tenho certeza que eu não sei como você é hoje, mas eu acredito que no início sempre existe uma resistência na maioria da população, né? Esse modo de trabalhar as pessoas. E sempre um pré-conceito. Mas eu acho que aos poucos vai se mostrando muito eficiente. Parabéns mesmo, tá? Agradecer também ao chat que bombou hoje. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar seu like, pessoal, por favor, e se inscreverem, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa, diretor. Love you, viu? Você é o cara, cara. E aí, Tom? Meu irmão gêmeo. Irmão gêmeo. Primeiramente, agradecer o chat. Nossa, hoje muito volume de pergunta, informação, agradecimento, mencionamento, vamos dizer assim. Mas, Neide, ó, é um assunto que eu acho que a gente pode falar bastante tempo aí. Eu acho que tem vários casos que ainda a gente não chegou a falar. Eu Sim. acho que são pequenos pontos, cada situação é uma situação. Eu acho que, com certeza, passando pela constelação, você vai ter uma visão diferente logo depois disso, tá? E eu acho que o seu conhecimento, obrigado por compartilhar com a gente. E fica o convite para os próximos, que eu acho que tem muita coisa a expandir nesse ramo aí, nessa área, e Sim. muitas vertentes ali, não só a constelação. Muito obrigada. Sozinho. Bom, agradecer a Neide, primeiramente, por estar conosco aqui, trazendo todo esse conhecimento.
né? E pode ter certeza que, né, dentre todos os programas que nós já fizemos, esse é um daqueles que estamos, né, cumprindo o nosso papel aqui, nossa missão na Terra, que é trazer o conhecimento, né, e ajudar ao próximo, a quem precisa. Acho que foi gratificante. Temos muitas pessoas aqui, o volume de perguntas, né, muitas perguntas, e assim, tenho certeza que pessoas que estão em casa nos assistindo, né, depois podem voltar e assistir novamente, né, o quão esclarecedor foi, né, e é o que eu falei, no mundo tão caótico que nós vivemos, né, mundo de hoje tantas doenças que nós temos aí, mas que ansiedade, né, a gente precisa olhar com atenção para isso, né, acho que ajuda muito, nos ajudou muito, né, pode ter certeza que acho que tem pessoas que estão aqui conosco que vão procurar você, né, foi muito gratificante e a gente fica o convite para né, como o Pedro diz, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 810? 810, né, muito gratificante, muito obrigado por compartilhar conosco, por trazer, né, e é o que você falou, trazendo a árvore da vida aí, né, é a plantinha, a sementinha que nós estamos plantando hoje para colher um fruto lá na frente, tá? Então, muito obrigado, parabéns, agradecer a todos que estiveram conosco aqui e que Deus continue te abençoando, que você possa disseminar esse conhecimento, essa informação a todas as pessoas que estão conosco aqui. Muito obrigado. Amém. Recebo. Obrigada. Show. Neide, ainda tá chovendo elogios no chat aqui no Instagram, maravilhosa. Você é maravilhosa, seu tema é maravilhoso, seu trabalho é incrível. Você é inspiração, você é exemplo e eu queria que muitas pessoas nesse Brasil, nesse mundo, tivessem só 10% do que você nos passa. Que isso é incrível. Obrigado por me desenvolver, tá? Nesse tempo aqui que estamos conversando. Obrigado por fazer um ser humano melhor. Obrigado pelos ensinamentos. Só tenho que agradecer a você a todo momento. E também preciso agradecer o chat do Insta e do YouTube. Obrigado pelos likes, obrigado pelas inscrições. Vocês são demais, gente. Fortalecendo a gente aqui. Sucesso aos Envolve no Espectro, sucesso a Casaida, sucesso a Flor do Radar, sucesso a Neide. E também quero deixar um especial aqui para você, Heitor. Como é bom ter você aqui do meu lado. Você não sabe o quanto eu fiquei preocupado. Eu orei e pedi a Deus todo dia por você. E mais uma vez, Deus me mostrou o quão é incrível. E mais um motivo para agradecer de ter o meu irmão do meu lado. Agradeço. Você também é tudo para mim, tá? Tamo Te junto amo, sempre. tamo junto, irmão. Então, amo todos vocês. E Neide, deixo a palavra contigo. Ai, gente, estou emocionada aqui, ó. Tudo que eu estou ouvindo de vocês, porque esse é o meu propósito, é levar conhecimento e esse despertar da dor. Quando a gente fala que é libertador, liberta da dor. E o conhecimento faz isso, né? Então, eu também me coloco aqui à disposição, se isso realmente, né? Eu tenho certeza que este nosso encontro aqui foi uma grande contribuição. Então, fico à disposição quando vocês quiserem. Vou deixar de novo aqui o meu telefone, quem quiser constelar, quem quiser participar dos grupos, semana que vem, lá no Instituto Semente, amanhã na Granja Viana, às 19h30. No Instituto Semente será às 15 horas, sábado à tarde. É um horário bem bacana. E dúvidas que tiverem, pode me escrever, tá? No WhatsApp. Então, é 999599990. E eu quero deixar aqui, como você falou, um recadinho, eu também quero deixar, para que cada um agora, um minutinho, feche os olhos, fechem seus olhos e coloque os seus pais à sua frente. E como é dizer para eles, muito obrigada pela vida que vocês me deram. Eu vim de vocês. Eu não sou vocês. É lindo porque isso nos permite ser quem nós somos, aceitando e respeitando os nossos pais como foram. Eu vim de vocês. Eu não sou vocês. E uma reverência amorosa. Para quem ainda não consegue fazer isso, vá tentando todos os dias. Se não conheceu o pai ou a mãe, coloque uma luz no lugar de cada um, entendendo que você veio de um homem, de uma mulher que disseram de sim para você.
Sim, meu filho, sim, minha filha, eu permito ser seu pai, eu aceito ser sua mãe. Isso já é grandioso, isto muda a vida. Muito, muito obrigada a vocês, queridos, por esse espaço maravilhoso, e eu me coloco, sim, sempre à disposição. Caramba, esse Vocês final É, pegou aqui. esse é complicado. Que incrível. Você tá de mais do que de parabéns, Neide. Obrigado mesmo. E aí, quem quiser acompanhar, como a Neide falou, ela vai estar no Instituto Semente, na Rua Redenção 233, no Tatuapé também. Tá E o meu certo? Instagram é Neide Coito Terapeuta. Maravilha. Gente, obrigado a todos, obrigado pessoal do Instagram. Deus abençoe. Instagram Estragão. e o Muito pessoal do YouTube. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Tamo junto. todos pela presença. Obrigada, viu? Muito Obrigado. obrigada pelo carinho.